Eu quero compartilhar de um texto com você em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 até o 26, amém? Atos dos Apóstolos 16, do 22 ao 16, do 22 ao 26 diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Depois de serem e tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluias. Você pode glorificar a Deus por esta palavra, querido? Você crê que esta palavra, ela é a palavra de Deus sobre a tua vida nesta noite? Então, se você crê, você pode aplaudir a Ele, glorificar a Ele. Enquanto você está aplaudindo, você pode falar: Jesus, eu te amo, porque a tua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela continua viva e eficaz sobre a nossa vida. Queridos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre Paulo, porque Paulo, ele traz alguns relatos sobre a sua vida, sobre a sua conduta como cristão e a sua experiência de fé. E em 2 Coríntios capítulo 11, depois você pode ler com calma na sua casa. Se você pegar ali do versículo 24 até o 27, ele fala um pouco das experiências que ele teve, das lutas que ele passou. Um exemplo, ele falou: olha, porque eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Isso é, 200 açoites menos 1 cada quarentena. Isso é, 195 açoites. Depois ele fala: olha, eu passei depois por mais 3 açoites com varas. Passei por naufrágio, passei por perigo de morte, passei por traição, passei por várias situações, por as maiores intempéries situações na minha vida. Então Paulo, ele estava acostumado. Paulo, ele estava ali alicerçado, que as dificuldades, as lutas, tudo que vinha sobre a sua vida não abalavam a sua convicção, não abalavam a sua identidade e não abalavam o seu propósito para com Deus. Sabe, queridos, uma das coisas que o Senhor nesta noite Ele quer curar, como nesta noite já foi falado de cura, é sobre a sua identidade, quem você é. Se você fizesse uma pergunta para você mesmo diante do espelho, né, no meu caso João Marcelo, olhasse para o espelho e falasse: João Marcelo, quem você é? Qual resposta você daria diante do espelho? Qual a convicção que você daria de você diante do espelho? E qual o propósito que você tem, ou que você foi chamado por Deus? Eu sei que muitas vezes entraríamos em algumas interrogações, mas Paulo não tinha essa dúvida, porque Paulo, a primeira coisa que ele entendia era: eu sei em quem tenho crido. Ele tinha uma identidade, a sua identidade paterna em Cristo. Então nada e ninguém, em situação nenhuma, abalava a sua fé. Pelo contrário, quanto mais açoite, quanto mais dificuldade, quanto mais lutas eles vinham sobre ele, ele glorificava a Deus e adorava ao Senhor, porque sabia que estava agradando aquele que por ele morreu um dia. Eu quero dizer para você, queridos, e pela palavra de Deus, que evangelho
que a palavra de Cristo, Ele não vai fazer tudo por você. Ele nem é obrigado a fazer tudo por você. Mas Ele vai fazer o necessário para que eu e você cheguem no destino ao qual Ele nos chamou. Quando Ele entrou no barco com os discípulos ali, Ele estava deitado na polpa. E isso não impediu do vento e da tempestade vir sobre o barco. Eles passaram por momentos em que estavam com medo e achando que ia perecer. Mas quando Ele se levantou, quando assim o clamaram e Ele levantou, Ele disse: cala-te vento, e acalma a tempestade. Ele trouxe bonança sobre aquele lugar. Deus vai cuidar de você, o que é necessário para Ele cuidar. As demais coisas, querido, Deus está no controle da sua vida. O que nós precisamos entender é que os ambientes não definem quem você é. Diga para a pessoa que está ao teu lado: os ambientes, a situação, o lugar não define quem você é. Aleluias. O que Paulo estava fazendo quando ele foi preso com Silas? Ele foi para a cidade de Filipos por uma direção de Deus, por uma visão. Ele viu que foi chamado por uma pessoa, atravessa a Macedônia e vem até nós. E ele vai até Filipos conforme a direção de Deus. E ali ele começa a pregar o evangelho, começa a falar do reino de Deus. Ele expulsa um espírito de adivinhação na vida de uma mulher, ao qual pessoas tiravam lucro com isso. E através disso, ele foi preso, foram açoitados, foram jogados no cárcere inferior, o lugar mais obscuro, o lugar mais escuro, a situação mais precária, com os pés amarrados no tronco. Mas isso não impedia e isso não tirava dele a pessoa que ele era. Ele sabia quem ele era. Ah, meu amado, sabe que muitas vezes o inimigo e situações estão causando sobre a tua vida? Muitas vezes você está passando por situações estão trazendo você a pensar assim: olha, é para você passar por isso, é para você viver nisso, é para você ficar acomodado sobre essa situação, sobre essa tempestade, sobre esse lugar escuro. Mas o Senhor diz, aleluia, que os ambientes não podem definir quem você é. Você é escolhido de Deus, você é chamado por Deus. Deus pagou o preço de sangue por você através de Jesus Cristo. Você foi chamado limpo, salvo por Ele. Então os ambientes, as situações não podem definir quem você é. Você é um escolhido do Senhor. Diga para a pessoa: você é um escolhido de Deus. Não importa a situação, não importa o lugar que você está inserido, o que importa é quem você é. Quem você é. Jesus um dia até perguntou para os discípulos: quem estão dizendo que eu sou? Ah, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Nós temos que saber quem nós somos. E que os ambientes não definem o nosso destino, não definem os nossos propósitos. Paulo estava ali e a situação, o momento que ele estava vivendo, não definia quem ele era. Pelo contrário, ele e Silas estavam fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Por quê? Porque estava bem definido a sua identidade de quem ele era. E estava bem definido o propósito que ele estava ali. Ele entendia que tudo que ele passasse, ele passava por uma causa maior. E a causa maior o que era? Cristo Jesus. A causa maior, quem que era? A palavra de Deus. A causa maior, quem era? Pessoas sendo libertas pelo poder da palavra. Eles oravam, cantavam hinos, e os outros presos o quê? Ouviam. Nós ouvimos no domingo que nós não podemos se isolar. Não é verdade? Nós temos que ser uma voz comunicativa da palavra do reino para vidas.
Imagine se Paulo e Silas, pela situação, pelo ambiente que eles estavam ali inseridos, se eles se calassem, se eles murmurassem, se eles questionassem a Deus. Mas o propósito era, querido, vidas ser transformadas naquele lugar e naquela noite. Então, próximo da meia-noite, eles estavam orando, cantando hinos ao Senhor, e de repente veio o quê? Um terremoto, um forte terremoto, que abalou os alicerces daquele lugar. As prisões, aleluia, e as correntes de todos os presos se soltaram, em nome de Jesus. Ah, meu querido, nesta noite, eu quero dizer a você, direcionado por esta palavra, os ambientes não vão definir quem você é. Pelo contrário, você tem uma identidade, você tem um propósito do Senhor. E pela fé, pela oração, pela adoração ao Senhor, nós quebramos todas as muralhas, todas as barreiras, todos os alicerces. Sim, toda a potestade do mal caia por terra em nome de Jesus, contra a tua vida, contra a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paulo não se calou diante da situação, Silas não se calou diante da situação, porque eles sabiam quem eles eram. Você não pode ficar preso no passado. Você já foi liberto por Cristo, e essa salvação é eterna sobre você. Quando ele ministra sobre a ceia, Paulo ministra sobre a ceia, ele fala que o sangue é o sangue da eterna, da nova e da eterna aliança. Ele não vai precisar ficar sendo crucificado por você. Você já está liberto pela palavra de Deus. Você já está liberto pela condenação do inferno. Você vai viver não o que você está inserido, o ambiente que você está inserido, mas quem você é diante de Cristo. Uma vida salva, transformada. Por isso que Paulo fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Receba o novo de Deus sobre a tua casa. Receba o novo de Deus sobre a tua família. Receba o novo de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Viva o novo de Deus. Pode aplaudir a Ele, pode adorar a Ele. Não podemos ficar presos ao ambiente que estamos inseridos. No mais adverso que seja, por mais difícil que seja, você tem que saber quem você é. Você é um filho e uma filha de Deus. Por isso que é importante decidirmos entregar a nossa vida a Cristo. Porque João capítulo 1, versículo 12, eu amo esse versículo. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que creram nele, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, você não é uma criatura, você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Cristo. Os ambientes e situações não vão influenciar quem você é. Davi não se deixou ser influenciado pelo ambiente que ele estava, porque ele sabia quem estava sobre a vida dele. Ele estava como um pastor de ovelha. Seu pai e seus irmãos não o reconheciam, era filho bastardo, mas para Deus ele era um rei. Até o profeta o confundiu, achando que os seus irmãos tinham mais potencial do que ele. Mas Deus falou: Samuel, não olhe pela aparência, porque eu não sondo a aparência externa, eu sondo a aparência interna, eu sondo o coração. E o rei que está preparado não está aqui, falta ainda chegar mais um. Querido, sabe de uma coisa? Quando você entende quem você é, não importa o ambiente que você está. Você pode estar lá no meio do mato escondido, ninguém pode estar te vendo, mas Deus sabe quem você é. Deus conhece quem você é. E a mesa que está preparado para você, ninguém vai impedir o que Deus quer fazer e vai fazer sobre a tua vida. Porque o que é seu é seu.
O que está destinado a você é você. O que Deus tem para você é seu. Ninguém vai tomar. Então Davi tinha essa confiança. No entanto, que o rei Saul começou a compreender que o Espírito de Deus estava com Davi, e começou a perseguir Davi para matá-lo de tudo quanto é jeito. Mas o ambiente que estamos inseridos não pode definir quem nós somos. E Davi entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. Está ali em 1 Samuel 2, versículo 1 e 2. Se quiser projetar, ou depois você pode ler. Ele entrou numa caverna para se esconder do rei Saul, que queria matar de tudo quanto é jeito. E ali ele se depara. Diz assim os versículos. Davi, tem que ter uma visão boa, hein? Davi, por isso que eu me agarrei no que o pastor Danilo falou, que a média é 33. Eu estou então no 33. Para quem vai fazer 5.0, eu estou no 3.3. Ô glória! Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a sua família se deu, o que está escrito aí, irmão? Quando a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Versículo 2. Também juntaram-se a ele todos os que estavam cheios de riqueza. Pelo contrário, né? Em dificuldades, endividados, descontentes, ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quantos homens? 400. Quem que estava naquela caverna, querido? A escória da sociedade. Mas Davi entrou ali para fazer a diferença no ambiente. Por isso que não importa o ambiente que você está. Ah, pastor, estou num ambiente de trabalho pesado. Está pesado? Você é águia, você tem visão de Deus. Aleluia, você tem identidade, você tem propósito de Deus. Você vai entrar ali, você vai, aleluia, fazer diferença naquele lugar. Aleluia, você está comigo, querido. Você pode erguer a tua mão e falar: eu sou uma bênção. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou fazer diferença. Pode aplaudir a Deus. Oh glória. Descontentes, endividado, totalmente sem condições nenhuma de retribuir nada para Davi. Mas Davi se torna líder. Davi influencia aqueles homens. Davi não deixa aqueles homens isolados ali. E sabe o que acontece, querido? Aqueles 400 homens que a sociedade não dava nada para eles, se tornaram os maiores valentes de Davi. Se tornaram os maiores guerreiros de Davi. Davi foi vitorioso. Davi foi um rei bem sucedido. Porque aquelas pessoas que eram escória da sociedade, Davi trouxe a vida deles. Davi ensinou a eles a confiar em Deus, a saber que Deus pode todas as coisas, e colocou sobre a vida deles dizendo: olha, vocês podem estar na situação pior que seja, mas aquele que nos chamou, aquele em que nós podemos confiar, aquele que pode mudar a tua história, Ele está aqui e Ele vai me usar, aleluia, para que você seja a diferença sobre essa sociedade. Querido, aonde você for, não há ambiente que você não pode influenciar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está em você, o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Então não dê desculpa a situações, não dê desculpa a ambientes. Seja um profeta de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, aonde você estiver. Ele se tornou rei porque ele sabia a sua identidade, quem era, e sabia o propósito de Deus sobre a tua vida, que era fazer o bem ao povo. Não tem como não falar de José, que foi governador do Egito. Ele é um referencial bom porque ele passou por ambientes hostis,
das mais difíceis possível, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado, passou por tudo, esquecido, mas ele sabia a sua identidade e o seu propósito, e ele não negou a Deus, ele foi fiel a Deus em todos os momentos, até o Senhor o colocar como governador, até o Senhor levar Faraó a olhar sobre a face dele e dizer: há alguém como este homem que tem o Espírito de Deus. Até o Faraó colocar o anel sobre ele e dizer: acima de mim não tem ninguém, mas você é abaixo de mim, você é o segundo, você é o que manda em todas as coisas, você vai administrar o meu reino, acima de você só eu. O que é isso, querido? É direcionamento de Deus, é posicionamento de vida, é saber e se identificar quem você é. O ambiente não pode mudar você, o ambiente não pode influenciar você, você faz a diferença. E ele se tornou governador, porque foi Deus quem o impulsionou, e ele sabia em quem ele confiava. Você não precisa ser impulsionado por ninguém, você precisa ser impulsionado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo impulsionar, querido, ninguém te segura. É bom termos amigos, é importante e é fundamental. Davi tinha um amigo em comum, Jonathan, e foi fiel até depois que a família de Jonathan se levantou contra ele. Jonathan já tinha morrido, e mesmo assim Davi falou: olha, há alguém da família de Jonathan, do rei Saul, que eu possa abençoar. Tem um que não tem condições nenhuma. Davi era perito em restaurar pessoas. Seja perito em ajudar pessoas que não podem te oferecer nada. Você ajudar pessoas que pode te oferecer muito além do que você está ajudando ou que você pode fazer é fácil. Mas você restaurar pessoas que não têm condições nenhuma, que pode te oferecer alguma coisa, aí sim, você é o cara, você é a mulher de Deus. E é isso que o Senhor quer. Davi falou: tem alguém que eu posso, ser benevolente? Tem. O moço coxo de ambos os pés, Mefibosete. Ele fala: então traga aqui, porque ele vai comer todos os dias da minha mesa. E todas as terras que foi do rei Saul, de Jonathan, vai pertencer a ele. Identidade. Quando entendemos a identidade, não queremos tudo para nós. Sabemos que Deus vai multiplicar os peixes e outros barquinhos vão se achegar para poder receber os peixes, porque vai ter abundância sobre o teu barco, sobre a tua vida, sobre a tua rede, porque você entende quem você é, você entende a sua paternidade em Cristo, você sabe quem você confia. Por isso que José foi bem sucedido, porque de tudo que aconteceu, depois ele entendeu que o propósito era salvar o seu povo da fome. Ele entendeu que Deus não tinha colocado ele ali de governador para falar: poxa, eu vou ser governador, eu vou matar todo mundo agora, eu sou o bambambam. Não, ele não fez isso. Ele falou: eu sei, meu propósito é salvar o povo de Deus, é abençoar o povo. E ele chama os seus irmãos que foram até o Egito para comprar comida, e ele chama em particular, e eles não reconhecem José. E resumindo, ele perdoa os seus irmãos por tudo que fez, e ele traz a sua casa, a sua família e todo o povo que com ele ali estava. Israel foi abençoado no Egito por quase 400 anos, porque alguém agiu não segundo o ambiente que foi inserido, mas segundo em quem ele confiava, em quem ele era. Gerações serão abençoadas por você. Suas gerações, seus filhos, seus netos, bisnetos serão abençoados por você, porque você não deixa os ambientes, aleluia, influenciar quem você é. Não perca essa essência da sua vida, quem você é. Os ambientes não podem mudar você, é você quem muda os ambientes.
como autoridade de Deus. Eu peço para você se colocar em pé neste momento. Aleluias. Deus seja louvado. Nós vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Você precisa saber quem você é. Ah, pastor, nem sei como está a minha identidade. Pastor, nem sei quem eu sou. Mas hoje há a oportunidade de você decidir que você é imagem e semelhança de Cristo. Hoje há a oportunidade de você falar: não, eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu entregando a minha vida a Ele, eu sei que a minha identidade é de Cristo. O meu Pai é Deus, Ele está acima de todas as coisas. É Ele quem cuida de mim. Hoje você tem esta oportunidade de recomeçar a sua vida, de viver o novo de Deus, de saber que os ambientes não vão te influenciar. É você quem vai influenciar os ambientes. É você quem vai tomar a direção, aleluia, como homem de Deus, como uma pessoa direcionada pelo Senhor, e fazer diferença onde você estiver. Paulo e Silas, aleluia, não olharam pela situação, pelas circunstâncias, mas eles começaram a adorar, eles começaram a clamar, aleluia, e essa reação trouxe, aleluia, a ação de Deus. Aleluia, vidas foram ali libertas. O carcereiro e a sua casa foram transformadas pelo Evangelho, porque Paulo entendia que o propósito maior era servir a Cristo e a sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, adore ao Senhor neste momento.